E eu, what's up guys, Teacher Paulo here, e hoje eu vou responder uma pergunta que eu sempre recebo, que é: Teacher Paul, o que quer dizer isso? Vamos ver se a gente pode traduzir as palavras, pelo menos, eu não vou nem falar ao pé da letra, porque você já sabe que ao pé da letra não dá certo. Você não pode traduzir o inglês ao pé da letra. Então vamos falar sobre quando a pessoa vai traduzir uma frase. Bom, primeiro você tem que saber que existe tradução, também existe interpretação e também existe versão, ok? A questão é que quando você vai traduzir, você tem que entender, tá? Primeiramente, você não precisa traduzir para o português para você entender certas coisas no inglês. Então, vamos no começo. Primeira coisa que você tem que fazer, primeira coisa que acontece, o aluno chega para mim e fala assim: Teacher, o que quer dizer run? Naturalmente, eu vou falar assim: não, run quer dizer correr. Ah, não, mas é que eu vi no computador falando assim, run, o CD, run, sabe? Então eu não entendi. Aí eu falei assim: ah, não, calma aí. Para computador, run quer dizer rodar, eu vou rodar o CD. Então run quer dizer correr, mas run também quer dizer rodar. Então eu traduzi errado para ele, por quê? Porque ele não me deu um contexto. Então sempre quando alguém me pergunta: Teacher, o que quer dizer isso? Eu sempre vou falar para ele: tá, usa numa frase, me dá um contexto. Porque ele pode ser qualquer coisa, pode ser muitas coisas. Por exemplo, get tem muitos significados, tem mais de 20. Eu vou fazer um vídeo só do get, me lembra nos comentários, eu vou fazer. Mas o get ele é complexo porque ele vai pelo contexto das coisas. Ou então, por exemplo, a palavra book. Book, o que quer dizer book? Ah, book quer dizer livro. Não, se você está vendo um site de hotel, book now quer dizer reserve agora. Então, book pode ser um verbo, o verbo reservar, e book pode ser livro também. Ou então present, present pode ser o presente, ou então pode ser também um presente. Em português dá na mesma também. Presente no momento agora, o presente, ou então um presente que eu dou para a pessoa. Esse é um bom exemplo para você saber. O inglês é igual. Se eu falar assim: Teacher Paul, o que quer dizer presente? Aí eu vou falar para você: presente é algo que você dá para a pessoa. Aí você vai olhar para mim e falar assim: tá errado. Presente é o momento em questão, é o agora. Entendeu? Então, quem que tá errado? Eu ou você? Bom, presente no português quer dizer as duas coisas, no inglês também. E isso existem com várias palavras. Então, quando você for traduzir, não traduza, mas quando você for traduzir, dê um contexto à pessoa que você está perguntando, ou especialmente, pessoal, o Google. Por exemplo, eu já vi isso acontecer. A pessoa procura manga no Google e acha a palavra mango. Aí vai na loja e fala assim: Excuse me, can I have a long mango shirt? Long mango shirt não quer dizer camisa de manga longa. Mango é a fruta, tá? Se você quiser falar manga, isso daqui é sleeve, ok? Então não use o Google Tradutor sem contexto, porque ele não vai entender o contexto. Então você quer usar o Google Tradutor? Então coloque a frase inteira, tá? Sempre frases curtas, 5, vai no máximo 10 palavras. Então não jogue textos enormes no Google e também não jogue palavras soltas. Jogue de 5 a 10 por vez, tá? É assim que você usa o Google e sempre confere com alguém, né? Se você está fazendo algo profissional, primeiro, não use o Google. Contrata um serviço. Por exemplo, eu ofereço o serviço de tradução. Se você quiser tradução, o link está aqui embaixo, só você entrar em contato comigo. Eu presto esse serviço e eu tenho uma equipe que trabalha com isso. Então, procure nós, que somos especialistas. Nós vamos saber como traduzir. Se você jogar no Google, você vai correr um grande risco de o seu produto profissional sair errado, entendeu? Mas se você não está usando para profissional, está usando para o pessoal, então pode usar o Google, mas use dessa forma, de 5 a 10 palavras. E nem sempre vai ser perfeito. Então, sempre tenha um amigo, alguém que fala inglês para corrigir os seus textos. Segunda coisa, quando você vê alguém traduzindo algo, você não pode levar ao pé da letra. Então, por exemplo, se a pessoa fala assim: See you later. See you later. Então, te vejo depois.
Ok, te vejo depois. Ao pé da letra, faz sentido. Aí vai chegar uma outra pessoa e falar assim, não, see you later quer dizer, te vejo mais tarde. Aí você vai ver no filme, não, see you later quer dizer, até mais. Entendeu? Aí você vai falar assim, mas como assim? See you later não quer dizer, te vejo mais tarde? Pode ser, mas também quer dizer, até mais. Também pode ser, até logo. Também pode ser qualquer coisa que você queira que seja. A questão é que você tem que entender o que está sendo falado. Você não precisa traduzir, a não ser que você seja um profissional da área, entendeu? Então, quando alguém está falando com você, ou quando você vê um filme, eles colocam uma tradução ali, eles estão colocando aquilo para você poder entender, entendeu? Não porque é ao pé da letra. E especialmente piada, quando você vê piada, ou palavrão também, no inglês, ele tem talvez não faça sentido em português. Entendeu? Eu vou contar uma piada para ver se você entende. Então, aqui na Inglaterra tem aquele bruxo, sabe? Daquele filme que tem uma cicatriz e usa óculos, que tem amigo Hermione ou Hermione como amiga e tudo mais. Por que ele não gosta de Gillette? Bom, a resposta é porque ele é o Harry Potter. Você entendeu? Harry Potter. Olha a foto aí. Harry Potter. Não? Bom, você não vai entender porque é uma piada em inglês. Então, Harry quer dizer Harry, né? Ele é como se fosse Henrique, mas ele é um nome em inglês, Harry. E hair é cabelo. Quando eu coloco um Y no final de Harry, de hair, ele vira Harry, que vira cabeludo. Então, Harry Potter quer dizer Potter cabeludo. Entendeu? Então, não vai fazer sentido se você não fala inglês. Então, tem coisas que só funcionam no inglês e tem coisas que só funcionam no português. Então, não pode traduzir ao pé da letra. Por isso que muitas vezes você vê algo no filme e a tradução está totalmente diferente, porque esse trocadilho não iria funcionar no português. Então, a coisa mais profissional de se fazer é criar uma piada nova na tradução para não perder a graça do filme. Então, basicamente é isso que a gente faz com tradução. Então a gente tem que entender, ou tem que interpretar, ou tem que fazer uma versão. Então, se eu pegar o mesmo texto, vamos usar o See You Later de novo, e eu entregar esse texto para 5, 6 ou então até 10 editores, ou tradutores, melhor dizendo, os 10 vão vir com uma tradução diferente. Por quê? Não é questão de traduzir ao pé da letra. É a questão de interpretar ou então fazer a sua versão que fique melhor no português. Então, quando você está aprendendo inglês, não tente traduzir, tente entender, tá? Então, se você entender o contexto, se você entender a frase, se você entender o que está sendo dito ali, tipo a expressão que eu falei, a piece of cake, um pedaço de bolo. Em português não fazer sentido, mas eu sei que quando que eu vou usar a piece of cake, é quando algo está muito fácil. Então isso está muito fácil. It's a piece of cake. Então não é do traduzir que você vai entender o contexto. É do entender o contexto e usar a palavra correta naquele sentido, naquele momento. Se alguém te fala assim, isso quer dizer isso, e outra pessoa fala assim, não, isso quer dizer isso, tenha certeza que talvez os dois estejam certos, mas eles estão usando versões diferentes. Então eu vejo isso acontecer muito nas comunidades, nos fóruns que eu frequento, né, de professores e de alunos e de pessoas que querem aprender, que fica um corrigindo o outro e no final tá todo mundo certo, né? Eles ficam debatendo, mas tá todo mundo certo, porque é a interpretação que vale, entendeu? Então talvez você ache que aquilo é certo e aí você vai pesquisar e você vê que o do amigo lá também tá certo. Então vamos tentar interpretar mais e traduzir menos, tá bom? Porque tradução talvez vai complicar sua cabeça mais ainda do que você entender. Não, nesse momento eu tenho que falar alguma coisa. E aí você fala aquela coisa. Por exemplo, vamos usar o exemplo do Sheldon. Quando o Sheldon fala uma coisa que ele acha engraçada, ele fala bazinga. O que quer dizer bazinga? Bom, pelo contexto a gente entende que é tipo um haha, sei lá, alguma coisa que ele inventou. Então, bazinga virou uma palavra. Então, ele usa naquele contexto. Entendeu? Então, idioma é uma coisa que a gente mesmo pode inventar.
Eu tenho um aluno que ele inventou uma expressão que eu nunca ouvi na minha vida, que nenhum dos alunos ouviram na vida dele, e ele usa essa expressão e basicamente faz sentido para ele, e agora está todo mundo lá usando essa mesma expressão porque ele trouxe essa expressão para a classe, entendeu? Então, se você criar uma expressão e os seus amigos aderir a essa expressão, ele virá um trend. Trend é algo que vira popular, né? Tipo, no Twitter tem o Trending Topics, que são os tópicos em alta. Então, se você faz uma expressão que vira algo popular, então ele vira uma palavra. Tipo, Google. Antes de existir o site, Google não era nada, não era nenhuma palavra no inglês. Então, no dicionário, se a gente for procurar a palavra Google, to Google, ele virou um verbo que quer dizer pesquisar alguma coisa. Então, I'm gonna Google my name. Eu vou pesquisar o meu nome no Google. Tem pessoas que até falam assim, Google your name, e eles entram no Yahoo para dar um Google. Não faz sentido, eu sei. Mas Google virou uma palavra. Ou então, tweetar. Tweetar não existe, mas virou uma palavra. Tweetar quer dizer enviar um tweet. Entendeu? Então, são coisas que a gente inventa e se pegar, pegou. Então, não traduza palavras, ou então não traduza expressões. Apenas aprenda quando usar, como usar, e vai estar tudo certo. E lembre que cada um tem a sua versão de traduzir. Até porque quando você vai falar o idioma, você não precisa traduzir, porque basicamente você tem que se comunicar com a pessoa. Mas se você for um profissional, você tem que fazer uma versão. Então, vai depender do toque do tradutor. Então, o tradutor pode traduzir de uma forma que ele fica mais elaborado no português ou não. Isso, na verdade, vai depender de quem está traduzindo e o que o cliente quer. Você entendeu? Então, não é questão do certo ou errado. Porque quando você vai traduzir algo, não tem nem certo nem errado. Tá todo mundo errado. Não. Mas tá todo mundo certo se ele entende o contexto, tá? Então, basicamente é isso. E você? Você já viu alguma expressão que alguém traduziu errado? Ou pelo menos você viu várias traduções? É como eu falei, vai depender de quem for traduzir. Às vezes está certo, às vezes está errado, mas se você tiver alguém confiável, ou então você sabe que tem 3 pessoas que sabem falar inglês fluente e tudo mais, e eles te dão 3 traduções diferentes, pode ter certeza que os 3 estão certos em contextos diferentes. Tem alguma expressão que você conhece que tem vários significados? Deixa aqui embaixo nos comentários e é isso aí. Pessoal, eu quero fazer um vídeo aqui com um amigo nativo, então eu quero que vocês me mandem as expressões ou então as palavras mais difíceis que você aprendeu na sua escola, tá? Tem que ser algo que você aprendeu com o seu professor na sua escola, ou então que você aprendeu aí em algum site, ou até aqui com o Teacher Paul. Qual que é a palavra mais difícil? Eu vou pegar essas palavras, vou ver se o nativo, né, o meu amigo que é nativo aqui de Londres, um britânico mesmo, vou ver se ele entende ou sabe que palavra que é essa. Porque às vezes nas escolas eles estão ensinando várias coisas que aqui a gente nunca ouviu falar. Então eu quero fazer esse teste, tá? Me ajuda aí nos comentários. Comente palavra mais difícil que você já encontrou, pode ser em um livro de escola, ou então um professor te ensinou. Faça isso que eu vou fazer um vídeo para vocês e eu vou entrevistar um britânico para ver se ele realmente é tão bom quanto nós que estudamos. Porque você ser nativo não quer dizer que o seu inglês é bom, tá? Tem muito brasileiro que o português não tá tão bom quanto alguns gringos que estudam, mas também porque quem estuda, né, corretamente, estuda a falar o inglês correto, o português correto. Então por isso que tem esse contraste. Mas eu também vou falar sobre isso em outro vídeo, né, sobre a pessoa que fala o inglês nativo e a pessoa que estuda a gramática, estuda o inglês corretinho, tá? Então vai ser algo bem legal. Eu conto com você e seus comentários. Bom, e se você tiver alguma pergunta que não é referente a esse vídeo, lá na comunidade, você vai poder entrar aqui no YouTube, na comunidade eu deixei um comentário pedindo as suas perguntas para eu fazer o Teacher Paul Responde. Se você quiser saber sobre Londres, sobre uma dúvida que eu não respondi, ou então quiser saber, sei lá, o nome do meu cachorro e tudo mais, deixa lá na comunidade. É só entrar
comentar, deixar sua pergunta e aí eu vou colocar vocês no Teachable Responde, talvez na próxima semana. Eu vou escolher as 3 melhores questões e eu vou responder para vocês. Bom, pessoal, e não esqueça de fazer o quiz que eu lancei ontem, ficou bem legal, para quem é intermediário, para testar o seu inglês. E é isso aí, se você não é inscrito ainda, se inscreva para a gente poder chegar cada vez mais perto do nosso objetivo. A gente já está quase a 2.000 inscritos, daqui a pouco vai estar 10.000 e só crescendo, pessoal. Então muito obrigado, já se inscreva, curte esse vídeo, compartilhe e eu te vejo amanhã a partir do meio-dia. Thank you guys, see you tomorrow, bye bye.